E aí, pessoal, estamos de volta. Hoje, sexta-feira, às 18 horas, é o nosso encontro marcado aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar de recomeço. Olha que interessante, primeiro programa do ano e a gente vai falar de recomeço. Normalmente, nessa época do ano, a gente faz alguns planos, a dieta perfeita, a promoção no trabalho, comprar uma casa, comprar um carro, mas hoje eu vou te falar de um recomeço, como se fosse possível você voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo. Às vezes a gente tem essa vontade, ainda mais se a nossa vida não foi muito organizada. Falo, nossa, se eu nascesse de novo, eu faria totalmente diferente. E eu vou te chamar a atenção para uma história que está na Bíblia. A história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos principais fariseus da época de Jesus. O farisaísmo era uma religião da época de Jesus e ele era um dos principais líderes dessa religião. Uma noite, Nicodemos vai lá conversar com Jesus. E curiosidade, Nicodemos deve ter ido à noite porque ele tinha vergonha de ir durante o dia. Afinal de contas, ele era líder. E ele encontra com Jesus meio de forma secreta. E aí ele faz algumas afirmações, e uma delas ele fala assim, que ele chama Jesus de Rabi, que seria mestre, né? E ele fala que seria impossível uma pessoa fazer o que Jesus estava fazendo se ele não tivesse uma parte com Deus. E Jesus responde o seguinte, fala para ele assim, que era importante ele nascer de novo. E aí Nicodemos, mesmo sendo muito inteligente, ele fica muito confuso com essa ideia de nascer de novo. E ele faz eu vou usar as minhas palavras aqui, ele fala assim, como que eu, um homem velho, posso voltar para a barriga da minha mãe, ele fala o ventre, né, para a barriga da minha mãe e nascer de novo. E aí Jesus fala que era importante ele nascer da água e do Espírito. Olha só que interessante, Jesus faz uma proposta de nascimento para ele. E a primeira pergunta que eu vou te responder é, afinal de contas, o que é nascer de novo? Nascer de novo é você tomar uma decisão, a partir de hoje, desse vídeo que você está assistindo, de estabelecer uma data, uma hora, e desse momento para frente você ser uma nova pessoa. A gente usa um termo no cristianismo que é nova criatura. Você vai passar a ser uma nova pessoa. Você vai ter outros desafios ligados a Jesus. Isso é nascer de novo. A Simone vai ler um texto para a gente, que inclusive é o texto de Nicodemos mesmo, desse diálogo, que vai retratar sobre o nascer de novo. Vou projetar aqui. Lê para a gente, por favor, amor. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. É interessante você entender que você precisa nascer de novo. Você precisa aceitar Jesus e nascer de novo. No momento que você diz para Jesus, eu te aceito como meu Salvador, é como se você criasse um novo dia do seu aniversário. Você tem um novo nascimento. As coisas para trás desse dia vão ficar para trás. E tudo vai se fazer novo, como está no texto aqui, ó. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É interessante a gente entender por que a gente precisa aceitar Jesus. Porque teve um problema lá atrás, ligado a Adão. Adão recebeu uma ordem de Deus, não coma desse fruto. E o homem resolveu, através de Adão, desobedecer a Deus. E aí criou um abismo entre nós, a humanidade, e Deus. Para restabelecer essa ponte, é necessário ter Jesus. Então, eu preciso entender que o pecado não fui eu que cometi lá atrás, mas eu sou herdeiro do pecado. Quer dizer, eu trouxe isso para a minha vida. E aí, se eu não fizer esse passo para Deus, um passo de fé, de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, para que o dia que eu morrer eu vá para o céu, se eu não fizer isso, o dia que eu morrer eu não vou para o céu, eu vou para o inferno, que é um lugar que ninguém deveria ter vontade de ir. Aliás, ninguém tem vontade. Se eu perguntar para você, você não vai querer, eu quero ir para o inferno. Mas as pessoas, elas não sabem que elas precisam dar esse passo para o lado de Deus. O texto que a Simone vai ler mostra que o pecado, ele faz uma separação.
Olha só o que diz o texto. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Isaías 59, 2. Nesse texto diz o seguinte, que a nossa iniquidade ou o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E o que é pecado? Você vai me perguntar o que é pecado? Pecado é tudo que não agrada a Deus. Mas como eu vou saber o que não agrada a Deus? Estudando a Bíblia. Então a gente está trazendo vídeos para você aqui, para você poder entender o que Deus não se agrada. Se você pegar o nosso vídeo agora dos 10 mandamentos, você vai entender coisas que Deus não se agrada. Se você pegar outros vídeos, você vai entender o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada. E a melhor fonte mais confiável é a Bíblia. É você ir lá e buscar na Bíblia. Porque você vai entender que se eu faço uma coisa que desagrada a Deus, mesmo que eu não sei que isso desagrada a Deus, vai fazer uma separação entre Deus e a minha. Aí eu peço as coisas para Deus e não recebo, porque existe um abismo. Mas uma coisa interessante, eu aceitei Jesus, entendi o que você está falando, o que você falou para mim, eu entendi o que vocês estão falando, você e a Simone, aceitei Jesus. E agora? Agora que você aceitou Jesus, você vai ter uma nova vida. Você vai se desafiar a ser uma pessoa nova, tendo novos princípios na sua vida, entendendo o que Jesus ensinou sobre amor ao próximo, sobre como lidar com todas as áreas da sua vida. E é importante conhecer. Então vamos lá, nos nossos livros, os 4 evangelhos, vão falar sobre Jesus, vamos falar sobre Atos, as atitudes dos apóstolos, vai te dar um direcionamento. Então é importante que você, depois que você aceitou Jesus, você passe a conhecer a história de Jesus, para que você saiba como agir. A Simone vai ler o próximo texto para a gente. Olha que texto legal. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Efésios 4, 22. Agora, a gente vai passar para o próximo passo. A Simone vai fazer algumas perguntas para mim e a gente vai responder segundo o que está na Bíblia. Então, faz a pergunta para a gente, por favor. Como saber se sou salvo? Primeiro, eu preciso entender o que é salvação e do que eu estou sendo salvo. Eu estou sendo salvo de uma condenação que não era minha. É uma condenação que foi dada para o diabo e os seus demônios. E foi dado para o homem também através do pecado de Adão. Então, eu vou primeiro entender o que é ser salvo. Então, quando eu aceito Jesus, eu aceitei que eu não vou para o inferno junto com os demônios e junto com o diabo. É a primeira coisa que eu preciso entender. Como que eu vou ter certeza da minha salvação? Através da fé. Então eu tenho fé que eu confessei Jesus como está na Bíblia e um dia eu vou para o céu. É só através da fé. Eu não tenho como te provar isso. Eu tenho para te dizer que eu tenho um relacionamento com Deus e esse relacionamento faz eu acreditar que um dia eu vou para o céu. Vai para a segunda, por favor. Por que somente os cristãos serão salvos? Porque é uma condição que Deus colocou. Segundo a Bíblia, para você ser salvo, você precisa ser cristão. E olha só que interessante o que eu falei. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Então tem aquela pessoa que está lá doente no hospital, talvez ele nunca tenha ido numa igreja, mas ele aceitou Jesus. Se ele aceitou Jesus como salvador dele, ele vai para o céu. É uma condição que eu não criei. E outra coisa, não é que você vai aceitar Jesus e você nunca mais vai fazer nada errado. Não é isso. Isso não é um selo de santidade. Tem gente que fala assim pra gente, né, amor? Olha, eu não vou, um dia eu vou melhorar e o dia que eu for uma pessoa melhor eu vou para Cristo. Eu vou para Cristo, é uma linguagem bem cristã. Eu vou para a igreja e vou aceitar Jesus. É exatamente o contrário. Jesus disse que ele não veio para as pessoas sãs, pessoas que não têm doença. Ele veio para os doentes. Então, se é o seu caso, você quer recomeçar a sua vida, o interessante é você colocar a marcação certa. O que é a marcação certa? Vou começar meu ano com Jesus. E aí Deus vai fazer com que a sua vida vá se encaixando, porque Ele tem prazer de nos abençoar. Vai para a próxima pergunta, por favor.
Se eu não for salvo, eu vou para onde? Segundo a Bíblia, você vai para o inferno. Porque assim, Deus criou uma forma da gente se reconectar com Ele, quer dizer, fazer uma nova conexão, que é através do quê? Do nascimento de Jesus, da vida de Jesus aqui na Terra, da morte de Jesus numa cruz, ele ter permanecido morto e depois ele ter ressuscitado no terceiro dia. Se eu acredito nisso, que ele ressuscitou e que ele está junto ao Pai, e que através dele eu vou chegar a Jesus, então eu vou para o céu. Só que, olha só que interessante, se eu não aceito isso segundo a Bíblia, segundo o que eu acredito, a pessoa não vai para o céu, ela vai para o inferno. Ah, mas você está me acusando, dizendo que eu vou para o inferno. Não é isso. Eu estou dizendo que a Bíblia diz. Aqui nós não estamos criticando a religião de ninguém, a crença de ninguém. Segundo a Bíblia, a única forma da gente ir para o céu é através de Jesus. É através de aceitar que ele morreu numa cruz, que ele ficou 3 dias morto e que ele ressuscitou e que hoje ele está junto de Deus. Isso que é o importante. Simone vai ler um texto para a gente. Olha só o texto falando sobre o inferno. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Agora, Simone vai fazer a última pergunta para a gente e a gente vai para a palavra-chave, ok? Faz a pergunta para a gente, por favor. Se não tenho certeza da salvação, o que tenho que fazer? Tem 2 condições. Uma é se você já fez uma oração lá atrás, em algum momento da sua vida, dizendo: Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida, me faz uma nova pessoa. Se você já fez essa oração e você tem dúvida, você precisa lembrar dessa oração lá de trás. Lembrar o dia que você fez, o quão sincero você foi naquele momento. E se você lembrou disso conscientemente, você é salvo. Você não precisa ter dúvida. É claro que a gente tem um monte de coisa que a gente precisa fazer depois desse dia que a gente toma a nossa decisão, que é um processo que a gente chama de santificação, que a gente entender o que Jesus quer. Não adianta só a gente fazer oração e não tentar entender quem Jesus é. A gente tem que entender quem Jesus foi aqui na Terra, quem ele é na nossa vida. Então é importante. Então eu aceitei Jesus, mas eu ainda não comecei o meu processo de santificação. Então tudo bem, eu vou começar agora. Mas eu já sou salvo. Mas você pode não ter feito essa oração. Essa oração, quer dizer, você não falou com Deus sobre isso. E o que precisa para você ter certeza da salvação hoje, se você não fez a oração? É você orar. Vou te ajudar. Vamos lá então? Como que funciona? Funciona assim, eu vou pedir para você fechar o olho, na verdade fechar o olho é para não se distrair, nada mais do que isso. Se quiser ficar com o olho aberto, não tem problema. E você vai repetir o que eu vou dizer. Simples assim, Deus quer ouvir a tua fala. Ou melhor, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para Simone ler para a gente, para você entender por que é importante você falar. Fica aí comigo, vamos lá. Lê para a gente, olha o texto. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10, 9. Vamos fazer essa oração? Você vai repetir o que eu vou falar. Então, fecha seu olho, se concentra, pensa em cada palavra que você vai falar agora para Deus. Você vai falar assim, repete comigo. Senhor meu Deus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu entrego a minha vida na mão de Jesus. Entra no meu coração, transforma a minha vida, faça com que eu tenha um recomeço, me faça nascer de novo. Eu quero ir para o céu com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Hoje você foi salvo. Simples assim, tranquilo. Você orou, Deus escutou e Deus sorriu para isso e tem festa no céu por essa oração que você fez. Então, eu quero que você fique feliz,
E saiba, de agora para frente, Deus não te promete um momento assim, nunca mais você vai ter problema. Mas você vai ter Deus organizando a tua vida, recomeçando a tua vida, trazendo uma nova forma de enxergar a vida. Os valores de Jesus vão fazer parte da tua vida, como os valores de Jesus faz parte da minha vida. Quando eu aceitei Jesus, quando a Simone aceitou Jesus, não foi que nós mudamos de uma hora para outra. Talvez tenha vícios que Deus vai te ajudar a parar de ter. Vai ter defeitos que Deus vai trabalhar na sua vida para ir mudando. Mas hoje Jesus entrou no seu coração. Novo momento. A palavra-chave que eu quero que você coloque aqui embaixo para mim nos comentários é a palavra crer. Crer. Se você chegou até agora, escreve para mim crer. E eu vou saber que você chegou até agora aqui. Ó. Vai ser um sinal para você dizer, olha, eu estava lá no vídeo e eu vi a oração e fiz a oração. Mas mesmo que você não fez a oração, já aceitou Jesus, escreve lá, crer, ok? Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Foi muito bom, como sempre é muito bom. E a gente fica feliz de gravar esses vídeos. Então, ó, beijão, até sexta-feira que vem. Primeira semana de janeiro, até a semana que vem, vai ser a segunda. Vai ser um programa bem legal. Até lá. Até lá. Beijão, gente. Ficou